Boa noite, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês essa noite, amém? Vocês estão numa série de mensagens falando sobre missões, né? Sobre o Evangelho, missão e cultura contemporânea, e hoje falaremos sobre o Cristo e a cultura, ok? Baseado em Atos capítulo 17, dos versículos 16 ao 34. Meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra cultura, talvez pensamos em música, em cinema, em costumes, mas a cultura é muito mais do que isso. A palavra cultura está ligada à ideia de cultivar. Em Gênesis, Deus colocou o ser humano no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. A última vez que eu estive aqui falando com vocês, eu falei sobre o mandato cultural que o homem e a mulher têm de cuidar da criação do Senhor, né? E é exatamente isso. O ser humano é produtor de cultura. Faz parte de nós. Assim, a cultura é aquilo que nós fazemos com o mundo criado por Deus. A maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós cuidamos das nossas famílias, a maneira como que nós produzimos conhecimento, mexemos com tecnologia, fazemos arte, cultivamos aquilo que é belo, organizamos a sociedade, nós somos geradores de cultura. O problema é que a cultura produzida por seres humanos, por parte, graças a Deus, por seres humanos formados à imagem e semelhança do Senhor. Então, quando você olha para a cultura e vê tudo que é belo, tudo que vale a pena ser visto, você vê a imagem do Senhor sendo refletida ali. Por outro lado, esse mesmo ser humano é profundamente impactado, afetado pelo pecado. E por isso nós encontramos um antagonismo na cultura. De um lado nós olhamos para a cultura e nós vemos beleza. De um outro lado nós vemos idolatria. Olhamos para a cultura e vemos criatividade, dinamismo. Olhamos para o outro lado e vemos corrupção. Olhamos para a cultura dentro da igreja e fora da igreja e muitas vezes nós achamos verdade. Mas também olhamos para a cultura e vemos muitas vezes distorção. É exatamente esse cenário que Paulo encontra em Atenas, descritas em Atos capítulo 17. Atenas era uma das grandes referências culturais do mundo antigo. A filosofia, a arte, a arquitetura, a religião exalava naquele lugar. A cultura daquele lugar regia a cultura de muitos outros lugares. Paulo, ele percebe ao entrar naquela cidade, ao andar naquela cidade, ao estudar a cultura daquela cidade, ele percebe algo triste que incomoda e machuca o seu coração. Aquela cidade estava completamente dominada pela idolatria. Paulo, ele não foge de Atenas. Ele não olha para Atenas e fala, opa, aqui neste lugar a escuridão paira. E eu não posso ficar no meio de um povo idólatra. Eu preciso ir com os meus. A luz e as trevas não se combinam. Eu não posso ficar nesse lugar. Muito pelo contrário, ele permanece ali. Mas da mesma forma que ele permanece em Atenas, ele não se curva a Atenas. Ele anda pela praça, ele escuta os poetas. Ele presta atenção em cada poema descrito ali. Ele conversa com os filósofos, ele observa os altares, olha os monumentos, conversa com pessoas, faz perguntas, investiga a cidade, estuda a cultura, para produzir o quê?
pontes. E produzindo essas pontes, ele anuncia o evangelho da graça. A indignação do apóstolo Paulo, o descontentamento do seu coração, o seu coração sangrando por ver naquela cidade, uma cidade idólatra, não produz no coração do apóstolo Paulo fuga, não produz no coração do apóstolo Paulo isolamento, não produz no coração do apóstolo Paulo negligência, produz no coração do apóstolo Paulo missão, propósito. E aqui está o desafio de entendermos esse tema tão singular, o Cristo e a cultura. Nós não idolatramos a cultura. Da mesma forma, nós não fugimos dela. Vivemos dentro da cultura. É impossível fugirmos da cultura. Em todo lugar que a gente vá, existe cultura. Dentro desta igreja existe cultura. Vocês têm uma forma de pensar, vocês têm uma forma de agir, vocês têm uma forma de interpretar as escrituras, você tem uma forma que o conselho usa para reger e cuidar e governar a vida da igreja, vocês têm uma identidade visual, vocês se comunicam com o público de uma certa forma, vocês cuidam das pessoas, vocês têm costumes que vocês veem nessa igreja que vocês não encontram em outras igrejas. Aqui também nós encontramos uma cultura, produzida por quem? Por homens. Nós não idolatramos a cultura. Quando nós olhamos das quatro paredes para fora dessa igreja, a cultura também nos cerca. Vivemos dentro dela, mas precisamos discernir a cultura pelas Escrituras. Fazer as pontes corretas e aí sim anunciar o Evangelho da graça. Anunciando que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Que Jesus Cristo é o Senhor da cultura. Ele está acima da cultura. Vamos ler esse texto comigo? Atos capítulo 17, dos versículos 16 ao 34. Lerei na versão revista atualizada. Atos capítulo 17, versículos 16 e 34, diz assim o texto. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos, também na cidade, na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esta tagarela? Outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuosamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação,
para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar bem, que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum de vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Meus irmãos, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Atenas já não possuía o poder, o prestígio, o glamour dos períodos áureos, mas continuava sendo centro cultural, intelectual, artístico, religioso de todo o mundo antigo. Lucas mostra um movimento claro aqui. Paulo, ele vê a idolatria da cidade, ele entra na praça, ele compreende os seus ouvintes, ele escuta os poetas, ele conversa com as pessoas, ele faz perguntas, ele compreende a cultura. Então, com as pontes corretas, ele anuncia o Criador. E termina anunciando o Cristo ressuscitado. Fala sobre arrependimento, fala sobre juízo. A ideia aqui, meus irmãos, é que Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador anunciado pelo apóstolo Paulo, ele confronta a idolatria de Atenas e chama todos ao arrependimento por meio de Jesus Cristo ressuscitado, que é Senhor e que é juiz. Nós não idolatramos a cultura, nem fugimos dela. Vivemos nela, estamos envolvidos por ela, mas sob o senhorio de Cristo. Porém, meus irmãos, o nosso coração caído, pecaminoso muitas vezes, transforma dons de Deus em deuses. E oscila entre dois erros que não podemos cometer. O primeiro erro é conformar-se com a cultura. Se envolver com ela, inclusive com o pecado que ela nos oferece. Um outro erro, que muitos chamam de santidade, é abandonar a cultura, é virar as costas para ela, é não se envolver com ela. Não, eu vivo só a cultura da minha igreja. Eu estou somente dentro das quatro paredes. Eu saio daqui, eu entro correndo no carro, eu fecho a porta do carro, eu só saio quando eu estou dentro da minha casa. Não posso me envolver com ninguém. Não posso me envolver com essa cultura idólatra, pecaminosa de Vicente Carvalho. Isso é errado também. Precisamos discernir a cultura pela palavra de Deus. Não fugir dela. E nem se envolver com ela. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Cristo nos envia para dentro da cultura, sem permitir que a cultura entre no trono do nosso coração.
coração. Verdades essas descritas dos versículos 21, dos versículos 16 a 21. Paulo, ele olha para Atenas. Ele se revolta com a idolatria. Mas repare, a indignação do apóstolo Paulo não produz fuga, não produz negligência, não produz isolamento. A indignação do apóstolo Paulo produz missão, propósito. Ele se envolve, ele vai à cidade, ele vai à sinagoga, ele vai à praça, ele conversa com as pessoas, ele faz as perguntas certas, ele investiga a cidade, ele conhece a cultura, ele conversa com as pessoas, ele escuta os poetas, poema por poema descrito. Ele argumenta. Então, com as pontes corretas que a cultura oferece ao apóstolo Paulo, ele anuncia a Jesus Cristo. Ele anuncia a ressurreição. E ele anuncia juízo. A cidade cheia de ídolos não é um lugar do que o apóstolo Paulo foge. É exatamente o campo no qual o Senhor o planta. É exatamente o lugar que o Senhor o coloca. É exatamente o lugar que o Senhor o envia. Irmãos da Igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho, esse é o primeiro chamado para nós. Não confunda a santidade com a ausência. É necessário estarmos na cidade. É necessário nos relacionarmos com a cidade. É necessário abrirmos as nossas portas para que a cidade entre dentro da nossa igreja. E entrarão dentro da nossa igreja pessoas imperfeitas, pessoas tatuadas, pessoas que não pensam como você. E está tudo bem. É necessário fazer pontes. É necessário conhecer a cidade. É necessário fazer um estudo demográfico aqui. Quem são as pessoas? Quais são as dores? Quais são os anseios? Quais são as perguntas sem resposta? Não confunda a santidade com a ausência. O ID não é só do reverendo Eder Madison. É seu, é meu, é dos presbíteros, é dos diáconos dessa igreja, é dos professores de escola bíblica dominical. É seu, que não quer um Zé Ninguém, não faz nada na igreja. É seu também. Esteja então no trabalho, esteja na universidade, esteja na política, esteja na arte, esteja naquilo que é belo, esteja na internet, esteja na escola, esteja na vizinhança, mas esteja como discípulo de Cristo Jesus. Se envolva na cidade, mas se envolva como discípulo de Cristo. Vá aos confins do mundo, mas vá como discípulo de Cristo. Se envolva com pessoas que ninguém quer saber, mas se envolva como discípulo de Cristo. E como discípulo de Cristo, você saberá o que fazer, o que aceitar e não aceitar. Não precisamos abandonar a praça. Não precisamos fugir da cidade. Precisamos entrar na cidade sem entregar o nosso coração aos ídolos da cidade. Sem entregar o nosso coração aos ídolos desta cultura que nos cerca. Mas entrar na cultura não significa aceitar a interpretação que a cultura faz da realidade. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Cristo julga a cultura pela verdade do Criador. Cristo julga a cultura pela verdade do Criador, não pela verdade da cultura.
É pela verdade do Criador. Verdades essas descritas nos versículos 22 a 29. Paulo, ele caminha pela cidade. Ele olha os monumentos, ele vê toda aquela beleza, ele conversa com as pessoas, ele observa os altares, ele conhece os poetas, ele escuta os poemas, ele faz perguntas, recebe as respostas, ele constrói pontes. Porém, ele não confundiu ponte com destino. Paulo não confunde ponte com destino. A cultura era a ponte, o evangelho era o destino. O altar era a ponte, o altar ao Deus desconhecido era a ponte, o Criador era a mensagem. Os poetas eram a ponte, Cristo era o destino. E Paulo declara: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. Aqui está a nossa chave para entender o Cristo e a cultura. Criação, queda, redenção, consumação precisam permanecer juntas. Carson, em seu livro Cristo e a Cultura, ele adverte contra os reducionismos. Toda a cultura está debaixo do reinado de Cristo, mesmo quando a cultura resiste à sua autoridade. Cristo está sobre tudo. Por isso, nós não idolatramos a cultura, nós não fugimos da cultura, nós estamos inseridos nela. Recebemos com gratidão aquilo que reflete a boa criação de Deus, aquilo que reflete o próprio Deus. Quantas coisas belas, quantas boas iniciativas nós encontramos às quatro paredes para fora dessa igreja. E é por quê? Por causa de corações pecaminosos que o belo é criado? Não. É porque existem traços desta imagem e semelhança de Deus que ainda irradia em nós. Mesmo pecadores que somos. Mesmo em pessoas que ainda não se renderam a Cristo. Rejeitamos, de maneira séria, rejeitamos aquilo que contradiz, vai contra a santidade de Deus. E procuramos viver cada área da vida, da existência, sob o senhorio de Jesus. E quando, meus irmãos, Cristo julga nossos ídolos, Ele não nos deixa apenas com uma crítica. Ele nos chama a uma nova vida. Ele não simplesmente nos chama a atenção e vira as costas para nós. Ele nos proporciona uma nova vida. Um novo movimento. Arrependimento. Uma nova conduta. Por isso que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Cristo chama a cultura ao arrependimento pela ressurreição de Cristo. Verdades essas escritas nos versículos 30 a 34. Paulo finalmente chega ao centro. O texto bíblico diz: agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E por quê, meus irmãos? Por quê? Porque existe um dia marcado. Um dia, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Existe um dia marcado. Existe um juiz já estabelecido. Existe um túmulo vazio. Atenas podia aceitar muitas novidades. Atenas gostava de novidades. Quando chegava uma novidade na cidade, um burburinho acontecia.
você vê a expressão deles com a novidade que Paulo estava trazendo. Conta mais, fala mais para nós. Queremos saber mais sobre esta nova doutrina que você tem a ensinar. Mas quando Paulo fala da ressurreição, a cidade tropeça aí. A cultura tropeça aí. Mesmo assim, mesmo a cidade, Atenas, a cultura, não aceitando sobre a ressurreição, Paulo ele não retira a ressurreição do seu discurso. Paulo não retira a ressurreição da sua mensagem. Paulo não retira a ressurreição para tornar o evangelho mais acessível, mais gostoso, mais fácil de ouvir, para atingir mais pessoas. Aqui, meus irmãos, é claro que a cultura não corrige o evangelho. A cultura não corrige o evangelho. É o evangelho que corrige a cultura. O evangelho anuncia o Cristo que morreu pelos pecadores, que ressuscitou, que reina para sempre, que recebem todos aqueles que se rendem, aqueles que se arrependem, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador. Paulo, ele anuncia o evangelho da graça. Paulo anuncia Jesus Cristo. Porém, alguns zombam, escarnecem. Outros adiam a conversa. Não. Sobre isso aí, conversaremos em outra ocasião. E vão embora. Mas Dionísio creu. Damares creu. Outros creram. O Espírito Santo, meus irmãos, continua sendo capaz de abrir mentes e corações. Ninguém impede a ação do Espírito Santo. Nem uma cultura idólatra, nem a igreja, nem o mundo, nem as forças, nem poderes, nem potestades. Nada para o Espírito Santo de Deus. Ele que move os corações. Ele que rende pessoas. Ele que faz de pessoas uma nova criatura. Quando nós olhamos para o Evangelho, meus irmãos, Jesus não veio simplesmente para melhorar a nossa cultura. Ele não veio simplesmente para deixar a nossa cultura mais gostosinha. Não. Ele veio para salvar pecadores e reivindicar a nossa vida por completo, a nossa vida inteira. Na cruz ele suportou o juízo que deveria recair sobre nós. Na ressurreição, ele inaugurou uma nova criação. E ele voltará para julgar o mundo e consumar o seu reino. Ele voltará. Por isso, meus irmãos, a nossa esperança não é produzir uma cultura perfeita. Nós não conseguiremos isso. Não conseguiremos. Não conseguiremos transformar uma cultura em uma cultura perfeita antes da volta de Cristo. Não conseguiremos. A nossa vocação, meus irmãos, é ser fiel ao Rei dentro da cultura em que estamos inseridos. Enquanto a gente aguarda novos céus e nova terra. Concluindo, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho, Atenas continua diante de nós. Apenas mudaram seus altares. Hoje podemos chamar esses altares de autopromoção, autonomia, autossuficiência, sucesso, o altar do prazer, o altar do poder, o altar da ideologia, o altar da política, o altar do sexo, o altar do dinheiro, o altar da aprovação.
da necessidade de aprovação. Por isso, meus irmãos, o desafio da Igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho não é fugir da cultura, em hipótese alguma. Nem se curvar diante dessa cultura para ser aceito por ela. O nosso desafio é viver dentro desta cultura sob o senhorio de Cristo. A pergunta que nós precisamos de fazer, ela não é: como nós escaparemos da cultura? Essa não é a pergunta que deve ser feita. A pergunta que nós precisamos de fazer também não é: como nós seremos aceitos por essa cultura? A pergunta que nós devemos de fazer é: como viveremos fielmente nesta cultura em que estamos inseridos, tendo Jesus como Senhor? Essa é a pergunta que precisamos de fazer. Então, meus irmãos, conheçam a cultura. Conheça. Estude. Leia as notícias de Vicente Carvalho. Saiba o que acontece nesse lugar. Converse com as pessoas. Compre aqui na região. Antes de você ir lá, compre aqui. Termine o culto aqui pela manhã, vai comer um pastel na feira. Converse com as pessoas e fala: você sabe que existe uma igreja aqui do lado? Poxa, eu não sabia. Eu desafio vocês, num domingo pela manhã, após o culto e escola bíblica dominical, a começar a andar na feira e conversar com pessoas e falar com essas pessoas que sempre estão aqui. Pergunte para elas: você sabe que existe uma igreja presbiteriana aqui? Muitos vão falar: não sabia. Não, sério que tem uma igreja presbiteriana aqui? E às vezes você pode até ser surpreendido quando você escutar: poxa, eu estou procurando uma igreja presbiteriana por aqui. Que legal, vou começar a vir aqui. Convide pessoas, converse com pessoas, dialogue com pessoas, estude sobre a cidade, faça um estudo demográfico da região, entenda sobre a população, saiba quais são as demandas, entenda quais são o que aflige cada coração. Quais são as perguntas sem resposta? Perguntas esta que o Evangelho pode responder. Conheça a cultura, mas também conheça muito bem a palavra de Deus. Ame ardentemente as pessoas, meus irmãos. Mas não ame seus ídolos. Construam pontes, mas não mudem a mensagem. Entre na praça, escute as pessoas, mas levem com vocês o citado. Porque, meus irmãos, Cristo não pertence à cultura. Cristo não pertence à cultura. A cultura que deve ser julgada, redirecionada e vivida à luz de Cristo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da cultura. Precisamos estar na cultura, inseridos na cultura, nos envolvendo com a cidade, mas como discípulos de Cristo. À luz, meus irmãos, da criação, da queda, da redenção e da consumação. A igreja precisa discernir, servir, testemunhar nesta cultura em que ela está inserida. E até, meus irmãos, que Cristo volte, até que Cristo volte, não fugiremos. Não nos calaremos, não nos conformaremos perante a cultura.
Viveremos para que em cada esfera da vida e da cultura fique bem claro uma coisa: Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o Senhor sobre a cultura. E esse Cristo precisa ser proclamado. Então, faça as pontes corretas. Se aproxime de pessoas. Se envolva com não cristãos, mas se envolva como discípulo de Cristo. Ok? Ame pessoas, mas não aceite seus ídolos. Ame pessoas como discípulo de Cristo. Traga pessoas para esse lugar, meus irmãos. Ensine pessoas a amar Jesus Cristo, que é o Senhor sobre todas as coisas. Em que cada esfera da vida e da cultura fique bem claro: Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe. Você possa ter hoje entendido um pouco mais sobre esse tema, o Cristo e a cultura. Que Deus assim te abençoe. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nada pode parar a igreja do Senhor. Nada, Pai. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. O inferno não parou a igreja. Nada pode parar a igreja do Senhor. O inferno não irá prevalecer. Sim, Pai, como nós cantamos, vamos avançar, vamos vencer. Mas para isso, Pai, é necessário estarmos inseridos na cultura como discípulos de Cristo. Como é bom compreender que o teu filho não pertence a esta cultura. Ele está sobre ela. Como é bom entender, ó Pai, que nós podemos sim estar em meio à cidade, participar das programações da cidade, mas como um discípulo de Cristo, sem mudar a mensagem, sem transformar o Evangelho em algo mais gostoso de ser ouvido, simplesmente anunciando e deixando que o Espírito Santo do Senhor faça o trabalho que só compete a Ele. Que a Igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho, Pai, possa entender mais sobre essa cidade, entender mais sobre este bairro, entender quais são as perguntas sem respostas, para que o Evangelho possa trazer resposta às perguntas que ainda não existe resposta para eles. Assim que oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.